Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa preta, calça preta e calçando tênis pretos. Vou começar a aula de hoje fazendo uma pergunta. Vocês sabem dizer se lutas, brigas e artes marciais são a mesma coisa? Vamos observar as imagens para começar a entender essas diferenças. Na primeira imagem, observamos uma briga, com violência e agressividade, enquanto na segunda imagem observamos a prática de uma luta, que é o sumô, na qual observamos o respeito entre os praticantes. A partir dessas imagens, começamos a entender um pouco mais sobre a diferença entre luta e briga. A partir dessa questão, vamos tentar esclarecer que lutas e brigas são coisas muito diferentes e que devemos entender essas diferenças para valorizar a prática de todas as modalidades de lutas e não aceitar jamais a violência, buscando sempre resolver os nossos problemas por meio do diálogo. Mas afinal, qual é a diferença? Agora você vai saber a diferença entre lutas e brigas. Nas lutas existem regras, valores e respeito ao seu oponente. Em todas as competições, os lutadores têm que se cumprimentar, e esse cumprimento pode ser feito em pé ou ajoelhado, mostrando assim respeito ao seu adversário. Nas brigas não existem regras, valores ou qualquer tipo de respeito. O objetivo é humilhar, agredir a integridade física ou moral da outra pessoa. Para consolidar um pouco mais essa questão, observe a definição de cada termo. Lutas. Caracterizada como esporte, é uma forma ressignificada pela sociedade contemporânea para o entretenimento, criando associações e federações que propõem regras para as modalidades. Brigas. Combate corpo a corpo ilegal. Ao contrário das lutas, uma briga pode envolver armas, vários adversários e não tem regras. A violência está sempre presente e muitas vezes resultam em ferimentos graves ou mesmo a morte. Artes marciais. Formas de lutar aprimoradas visando melhor desempenho contra um adversário. As artes marciais não compreendem somente um apanhado de técnicas, mas também um conjunto de filosofias e tradições de combate. Ainda assim, observamos às vezes alguns alunos se agredindo no ambiente escolar, seja na sala de aula, no refeitório, na quadra, no banheiro. E quando perguntamos quais foram os motivos para essas atitudes, eles alegam que estavam brincando. Já pararam para observar o que é brincadeira? Se ainda não pensaram nisso, esse é o momento. Brincadeira é a ação de brincar, de entreter e de distrair. Percebemos que a ação de brincar não consiste em agredir o colega. Dessa forma, devemos rever as nossas atitudes, caso estejamos brincando de forma violenta. Então ficou clara a diferença? Podemos observar que há muitas diferenças entre brigas, lutas e brincadeiras. As brigas devem ser sempre evitadas, pois elas têm origem em situações que podemos resolver por meio do diálogo e do bom senso. As lutas são práticas esportivas que devem ser experimentadas como conteúdos da cultura corporal de movimento. Jamais devemos usar o que aprendemos com a prática das lutas nas ruas ou para tentar se prevalecer contra os colegas. Existe um local específico para praticar as lutas. Fora desse local, não devemos aplicar o que aprendemos. Agora que já conversamos sobre essas questões, vamos ao conteúdo da aula de Educação Física de hoje. Jogos de oposição. Você já ouviu falar? Jogos de oposição são práticas utilizadas como uma maneira de desenvolver o conteúdo lutas de forma educativa, adaptando movimentos e gestos utilizados nas lutas. Durante as aulas, tem como característica o ato de confrontação, que acontecem entre duplas, trios ou até mesmo grupos. Eles têm como objetivo vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, transmitir o conhecimento, ensinar valores como respeito às regras e ao adversário, mantendo a segurança dos colegas durante as atividades. Aspectos cognitivos: elaborar estratégias, construir e apropriar-se das regras de funcionamento, avaliar, decidir, observar, reconhecer e comparar. Aspectos motores: assegurar um bom desenvolvimento da postura e base, controle do equilíbrio, coordenação dos movimentos, tirar, empurrar, apreender, levar, tocar, arrastar, evitar, levantar, imobilizar e voltar. Aspectos socioafetivos: dominar as suas emoções, canalizar a sua agressividade, respeitar as regras, aceitar a derrota e respeitar o outro.
contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos. Vocês sabiam que os jogos de oposição são classificados em 3 grandes grupos? Jogos que aproximam os praticantes de curta distância. Estes jogos são procedentes dos esportes de combate, que mantêm contato direto, corpo a corpo, os quais consistem em tirar, empurrar, desequilibrar, projetar e imobilizar. Entre esses jogos de oposição, podemos citar o judô, luta olímpica, jiu-jitsu, sumô, entre outros. Jogos que mantêm os praticantes a média distância. Estes jogos têm como característica não manter contato direto com seu adversário. Este contato só se dá no momento da aplicação de uma técnica. Os exemplos que podemos destacar são o karatê, boxe, muay thai e o taekwondo. Jogos que utilizam um implemento, ou seja, um instrumento, esgrima e kendo. Vamos conhecer as ações dos jogos de oposição: atenção e rapidez, reter e imobilizar, combate, conquista de objeto, desequilibrar e conquista de território. Agora vamos aprender os jogos de oposição na prática. Atenção! As atividades apresentadas a seguir foram realizadas por mim e minha filha, levando em consideração o distanciamento seguro. Os jogos de oposição apresentados na aula de hoje devem ser realizados com a sua família. Nas escolas, outras possibilidades de jogos de oposição podem ser apresentados pelo seu professor. A bola é minha. O objetivo desse jogo é reter a posse de bola. Vence quem conseguir tirar a bola da mão do colega. Pé com pé. Alunos sentados no colchonete no chão, com os pés unidos. O objetivo do jogo é fazer com que seu colega toque com as costas ou com as mãos no chão ou no colchonete. Quero ficar. Vamos iniciar a atividade fazendo um círculo no chão com giz, para os alunos tentarem empurrar uns aos outros para fora do círculo. No segundo momento, fazendo um movimento contrário à atividade anterior, os alunos deverão permanecer dentro do círculo. Será permitido somente empurrar pelos ombros. Não poderá usar as pernas nem gerar qualquer atitude que machuque seu colega. Não encoste no cone. Vamos utilizar o mesmo círculo feito com o giz na atividade anterior e vamos colocar um cone no meio. Os participantes deverão tentar fazer com que o seu oponente encoste no cone. Quem encostar, perde o jogo. Guerra dos pregadores. Para começar a prática, nós vamos precisar de alguns pregadores de roupa. Cada aluno poderá prender os pregadores nas roupas, preferencialmente nas mangas e na parte da barriga. A partir do comando, cada aluno tentará retirar, puxar dos colegas o maior número de pregadores possível. Quem tiver todos os pregadores retirados sai da atividade. Lembrando que qualquer atitude violenta, como socos, arranhões, chutes, não serão permitidos. Agora me respondam uma coisa: em que modalidades de lutas aparecem estes movimentos? Viram como foi importante aprender a diferença entre lutas e brigas? Aproveito para convidar o professor de música André, que vem com uma atividade bem legal pra gente. Tchau, tchau! Eu vou cantar uma lua, Paraná, que meu pai me ensinou. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu começo com um verso, Paraná, depois tu canta o refrão. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Olá!
Olá, meu nome é André, professor de música, sou um homem branco, de cabelo curto, barba, estou usando uma camisa azul escuro e atrás de mim tem um relógio de parede antigo, um abajur e um quadro. Como você pode perceber nesse vídeo do professor Dalmo Mota, vamos falar um pouquinho sobre a capoeira, que é uma luta de grande expressividade na cultura do Brasil. E uma característica muito importante da capoeira é que ela é muito musical. Ela praticamente não existe sem a música. E os instrumentos usados na capoeira são os berimbaus e os cachixis, que é o instrumento mais característico da capoeira e é o que impõe o ritmo na roda. Ele é tocado junto com o cachixi, que complementa o ritmo. Os pandeiros, que são fundamentais numa roda de capoeira. Os atabaques, que podemos observar em grande parte das rodas e também usado no maculelê, que é uma manifestação cultural feita pelos capoeiristas. O reco-reco, feito de bambu ou de metal, complementando o ritmo. E o agogô, que pode ser de metal ou coco de castanha. E além desses instrumentos, também se usa as palmas para acompanhar a música, geralmente tocado junto com o agogô. E agora, para a gente poder tocar junto, vamos aprender como se toca a parte do agogô e das palmas. Para fazer o som do agogô, nós vamos usar 2 copos. Um copo com o fundo virado para baixo para ter o som mais agudo e o outro com a boca virada para baixo para ter o som mais grave. E no ritmo da música, a gente vai fazer assim. E para as palmas é a mesma coisa. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Agora, vamos ouvir o professor Dalmo Mota fazendo uma canção de capoeira. Escolha uma dessas partes que aprendemos agora e toque junto. Eu vou cantar uma lua, Paraná, que meu pai me ensinou. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu começo com um verso, Paraná, depois tu canta o refrão. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Canto de berimbau na voz, Paraná, copo e a palma da mão. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Canta e toca esse som, Paraná, capoeira é muito bom. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Não se esqueça dessa herança, Paraná, que nosso povo deixou. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Já vamos nos despedir, Paraná, pois nosso tempo acabou. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau! E vamos de revisão. Na aula de Educação Física, nós aprendemos algumas diferenças entre lutas e brigas e conhecemos os jogos de oposição, que são uma maneira de aprender as lutas na escola. Na aula de música, aprendemos um pouco sobre os instrumentos usados na capoeira e tocamos uma canção usada nas rodas de capoeira, tocada pelo professor Dalmo Mota.